Elbaf foi citada pela primeira vez no capítulo 116, com Brog explicando suas origens para os Chapéus de Palha na icônica ilha de Little Garden. Mais de 1000 capítulos se passaram e agora parte da tripulação está literalmente no navio dos piratas gigantes, rumando para a sua terra natal. Enquanto isso, Shanks, o Ruivo, foi visto pela última vez na costa de Elbaf, obliterando Eustace Kid e protegendo seus queridos aliados, além da terra onde parece ser tão amado. Desde a promessa entre Luffy e Shanks no primeiro capítulo do mangá, aguardamos o épico momento em que o chapéu seria devolvido ao seu dono original. Afinal, a essa altura o Yonkou, Luffy certamente se tornou um grande pirata. Mas é que tá, a gente sabe que o Shanks não deve aceitar de volta. Toda a graça do chapéu é o propósito herdado, o fluxo do tempo, a vontade das eras. Mais que um tesouro, talvez o chapéu seja uma métrica, uma medida cronológica que não represente só as areias descansando no fundo da ampulheta, e sim um medidor de tempo e valor, provando que de eras em eras um grande pirata surgirá novamente para carregar a bandeira um dia empunhada por Shanks, Roger, Joy Boy e quem sabe até o Deus do Sol cultuado em Elbaf, Nika. Por isso, o Henrique.Martins.0 perguntou: finalmente o Luffy vai encontrar o Shanks agora em Elbaf? A verdade é que desde Marineford, o Shanks poderia ter encontrado o Luffy a qualquer momento. Mas os eventos traumáticos da guerra tornaram o reencontro momentâneo entre os dois algo doloroso. Talvez Shanks pudesse endurecer seu coração e falar que aquele sofrimento faz parte da vida de um grande homem, já que o próprio pode ter experienciado uma dor parecida com o falecimento do seu capitão e pai de Ace, Gold Roger. Mas a verdade é que não havia clima nem contexto para o reencontro em Marineford, mesmo que não houvesse a passagem do chapéu ou algo assim. A partir daí, acompanhamos por vezes a admiração de Shanks por Luffy, cada vez mais se tornando um dos personagens mais importantes do mundo de One Piece. Olhando para o fim de um ano, teoricamente, não teria uma oportunidade melhor. Naquele momento, Luffy já era o Yonkou. E um detalhe que parece ter sido notado pelo Ruivo em seu cartaz de recompensa também cravaria que ele chegou em seu ápice. Nem todo mundo tem noção disso, mas aparentemente o Shanks sabe que os cabelos brancos e a risada descontrolada de Luffy em seu cartaz de recompensa representava o despertar da fruta de Nika. Shanks foi o responsável por retirar a Zola mitológica ancestral das mãos do governo mundial, quando 12 anos antes enfrentou Who's Who e outros agentes da Cipherpol e roubou o mais roubado poder. Mesmo assim, ele ficou de resenha no bar da Makino, deixando uma criança esfomeada e maluca para se tornar pirata comer aquele valioso e misterioso item. Mas Oda não é bobo. No momento que parecia mais perfeito para o reencontro, Shanks parece dar um passo para trás, para dar mais 2 para frente em seguida. Ele diz que ainda não é hora de encontrar o Luffy, que a essa altura simplesmente descansava seus ferimentos da feroz batalha contra Kaido. Depois de usar o Haki do Rei que só é equiparável em feitos a essa altura ao Joy Boy no capítulo 1122, depois de apavorar Aramaki e fazer com que ele fugisse de Wano, Shanks decide virar para seu imediato, Ben Beckman, e dizer que chegou a hora de clamar o One Piece. Todo esse preciosismo não é à toa. A hora que Shanks encontrar Luffy vai ser um dos momentos mais especiais da obra, mas acredito que não vai ser algo meloso e emotivo como muitos pensam. Shanks parece ter conectado o despertar da fruta de Nika com a chance de buscar o maior tesouro de todos. O Oda não coloca frases à toa, em especial do Shanks. Por isso é tão importante a atitude de dizer que ele vai clamar o One Piece. Justamente porque em outro momento ele pareceu negar essa oportunidade. Durante o épico capítulo onde Bug confronta Mihawk Crocodile, em um flashback, ele lembra que após a morte de Roger, ele quis embarcar em uma jornada com seu grande amigo Shanks em busca do One Piece. Porém, em mais um capítulo da história de origem do vilão, ele foi rejeitado pelo Ruivo, que disse que ainda não era o momento certo para ele. Bom, aparentemente esse momento chegou, e vamos descobrir exatamente o porquê quando os dois se reencontrarem. Justamente por isso, não vai acontecer em Elbaf. O Oda vai guardar o melhor para o final, e no momento que Shanks e Luffy se reencontrarem, o final do mangá estará iminente. Na resposta mais prática, o Shanks também precisa lidar com o Bartolomeu, que destruiu a bandeira do Ruivo em um de seus territórios,
um claro desafio da grande frota dos Chapéus de Palha ao Yonkou da Cicatriz. Então mesmo que na próxima vez que Shanks aparecer na história ele esteja tomando um goró e se divertindo com o maior fã do Luffy do universo, isso também vai significar que ele não estará em Elbaf para recepcionar o Yonkou, o Chapéu de Palha. Fala galera, Chapéu de Palha, aqui eu sou o Derek, respostinhas de palha, quem é que não tava com saudade, uma galhofa? Quinta-feira, review do episódio saindo aqui 6 horas da tarde, hein? Vamos ficar de olho porque o bagulho vai tá doido, se tudo der certo, vai ser esse horário que vai sair o review. Então, aguarde e confie. Então, sem mais delongas, like, se inscreve, dá essa moral. Elanzito, meu nobre. Chama a vinheta. Daniel_Neto.13. Quantos capítulos pro Dragon se mover? ... Agora, sem meme, eu acho que dentro de 45 capítulos o Dragon vai fazer uma coisa muito importante. Tá bom, pra quem esperou 1122. Dentro de 45 capítulos, ou seja, até o final do ano que vem, mais ou menos. Vai dar bom, vai dar Dragon. Manuel.coxta. Veremos a Gura Gura no Mi despertada com Barba Negra, destruindo a Red Line? Por ser a paramécia mais forte, eu acho que a Akuma no Mi do Barba Branca, agora atual do Barba Negra, é uma fruta que é difícil de você calcular exatamente quando despertou ou o que é o despertar. Diferente da própria Akuma no Mi do Doflamingo, a Ito Ito no Mi consegue transformar os arredores e até o chão em fios, a Gura Gura ia transformar o quê? Em vibrações, ia explodir tudo, ia fazer uma explosão atômica. Eu acho que ela já é a mais forte por fazer terremoto ser uma coisa tão poderosa. Eu acho que a gente em nenhum momento vai chegar a um despertar da Gura Gura no Mi, mesmo num grande confronto contra o Barba Negra. Mas quem sabe isso aí não esteja nas cartas e o Barba Negra atinge um poder que nem o Barba Branca atingiu, ou talvez o mesmo poder, só não foi revelado pra gente que era o despertar na época de Marineford, porque esse conceito ainda não tinha sido introduzido no mangá de maneira completa. A gente sabe que tinha as Zonas despertadas de Impel Down, que aparece lá com o Minotauro, a Zebra e tudo mais. No entanto, não era o despertar. Então, se nem mesmo o Haki tivesse completo em Marineford, o despertar ainda estava bem longe. A gente não teve a oportunidade de ver o Barba Branca comentando ou revelando seu despertar no confronto com o Sakazuki e o resto da marinha. Mas isso não quer dizer que ele não tivesse despertado a fruta, ou necessariamente que a fruta tem um despertar, tá? Tudo tá aberto e eu pessoalmente não enxergo um despertar óbvio para Gura Gura no Mi atualmente. Midnight. Em Elbaf, o Sop com Mjolnir ou o Sop Loki, Rei da Mentira? Por que não os dois? Eu tenho essa teoria já antiga, não só eu, né? Muita gente fala. Pelas mentiras do Sop se tornarem verdade, algumas que a gente nem imaginava também vão virar verdade. Ou seja, o Sop tem um ataque muito famoso que é o martelo de 10 toneladas. Ele até derrota a Perona usando esse artifício. No entanto, a gente sabe, é mais um balão de ar que engana a vítima e faz ela achar que tá tomando uma porrada lendária e vai morrer e vai desmaiar. No entanto, e se em dado momento o Sop encontre o lendário martelo de Thor, Mjolnir, e ele, que é digno certamente, o levante e consiga de fato ter um martelo de 10.000 toneladas. E se em certo momento ele finge que vai dar uma martelada de 10.000 toneladas, e de fato dentro daquele balão de ar tem o Mjolnir, ele dá uma porrada acachapante e completamente derrota o seu inimigo. Eu acho que isso ia ser hype. Agora, a gente sabe que o Loki, historicamente, mitologicamente, é o deus das trapaças. Será que ele vai trapacear o maior trapaceiro que existe? Ou será que simplesmente o Sop vai conseguir enganar ele com a sua lábia fluida e poderosa? Cara, eu tô muito hypado. Eu acho que o Príncipe Loki vai ser um grande personagem e Elbaf vai ser hype demais. Henry S. David, o que vocês acham que vai acontecer com o Kuma em Elbaf? Essa é uma pergunta tão boa quanto complexa, porque prever o futuro do Kuma é bem complicado, justamente porque a gente não sabe como ele está atualmente. O Oda mostrou Kuma se movendo, reagindo, fazendo coisas que simplesmente uma pessoa morta, um robô, não faria. Mas ele não revela se de fato ele está vivo. Na verdade, ele gosta de trabalhar com a ambiguidade de ser simplesmente reações, sentimentos, remanescentes, alguma coisa do Kuma que ainda tá vivo dentro daquela casca mecânica. Por isso que essa pergunta, assumindo que ele de fato vá para Elbaf, é tão complicada. A gente não imagina a Bonnie abandonando o pai, mas é possível que a Bonnie tenha que seguir o próprio caminho. Quem sabe ela entra na tripulação do Luffy, será que ela vai ter que entrar com o Kuma? Isso não faz sentido. Por outro lado, talvez a Bonnie não esteja pronta, ela ainda é uma criança de 12 anos. Será que ela vai ter cacife para chegar a Laugh Tale? A gente sabe que nível de poder ela tem,
Mas é aquela coisa, né? Talvez o Oda não traga ela como na cama. Ele já deu umas beitadas com outros personagens em outros contextos. Justamente por essa cautela que a gente está tendo, eu acho que tem alguns caminhos a tomar. Talvez Kuma fique com os revolucionários, quem sabe Lindbergh, o gênio, e um dos comandantes do exército não consiga de fato recuperar parte da humanidade de Kuma, ou então dar o diagnóstico final, falar que de fato não tem mais volta e deixar ele descansar em paz. Eu só não quero Kuma zumbizão, sabe? Eu queria ele ou descansado ou vivo e feliz, mas esse meio termo eu acho que é muito doloroso para todos os envolvidos. Eu acho que em especial para Bonnie, que tem um pai que a ama, que fez tudo por ela, mas que ao mesmo tempo que não é mais presente, porque por mais que essa empolgação que ela sinta, essa alegria de ver, de estar junto do pai de novo, eventualmente isso vai se tornar uma melancolia e tristeza, porque ela vai estar constantemente com a lembrança de que o pai dela não tá mais lá de verdade. Eu acho que o Oda não faria isso, por isso eu acho que vai ter um final definitivo pro Kuma, antes até de Elbaf. Gabriel Chaves Underline Bezerra. Qual a motivação real de Shanks na perseguição ao Barba Negra? Ele quer parar o D. Ele quer parar Marshall D. Teach. Ele é fechado com Imu e com... Não, questão. É piada, é humor, gente. Sabe qual é a realidade? O Barba Negra sempre foi muito perigoso. E o Shanks conhece ele há muito tempo. No entanto, é fato. Por mais que alguém vire pra outro e fale, é óbvio que o Barba Negra é vilão, porque o Shanks sabe que ele é malvado, porque ele matou o Tati, porque ele roubou a Akuma no Mi e a Yami no Mi, que é perigosa e tal. Tudo bem. Mas não. Tá? Não vai ser isso. Tem algum motivo específico que o Shanks tenha essa obsessão, ou então essa preocupação gigantesca com o Teach. O primeiro é a cicatriz. O Teach deu um dano no Shanks absurdo que deixou uma cicatriz sem nem ter Akuma no Mi. Então, Marshall the Teach é um cara perigoso antes mesmo da Yami Yami, antes mesmo da Gura Gura. Mas agora ele é mais perigoso ainda. A minha impressão é que desde que o Barba Negra conseguiu a Yami Yami no Mi, o Shanks, que eu especulo que saiba mais sobre a origem dos frutos, saiba mais sobre quem é Nika, saiba mais sobre a Yami Yami no Mi, quem sabe saiba até sobre Imu e os Gorosei. O Shanks, que sabe muito, reagiu diferente. E ele do nada tornou Barba Negra uma das prioridades em sua jornada pirata. Eu acho que a aquisição da Yami Yami no Mi talvez tenha alguma coisa a ver com alguma profecia, algum conto, alguma lenda, algo que o Shanks sabe e que a maioria dos piratas não sabe. Por isso ele tentou desesperadamente avisar o Barba Branca e quem sabe também avisar os próprios Gorosei naquele capítulo 907, né? Só que agora com ideia de Shonks, irmãos gêmeos, cavaleiros sagrados, tudo tá bem confuso, tudo tá bem embaralhado para saber as verdadeiras motivações do Ruivo. Agora o fato é, ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe e a gente vai descobrir quando tiver o reencontro com o Luffy ou quando tiver alguma parte focada de fato no Shanks. Dragonito? A Yami Yami no Mi pode também absorver as memórias de seus usuários? Poderia explicar a vontade herdada de Teach. Isso é um conceito interessante, né? A gente assume que a Yami Yami no Mi seja uma logia. Eu acredito que ela de fato é uma logia, porque o Barba Negra leu na enciclopédia das Akuma no Mi sobre ela, e o próprio Vegapunk referencia esse material, esse documento antigo, quando ele vai falar sobre como a Gomu Gomu no Mi não existe nesses registros. Então não é a Gomu Gomu no Mi, é a fruta de Nika. Então, tendo essas informações em mente, eu acho que faria mais sentido se a Yami Yami no Mi fosse uma zoa mitológica e seguisse aquela ideia de que, não, porque a zoa mitológica, ela guia o usuário, né? Como se as frutas Zoan tivessem uma vontade delas próprias. E a Yami Yami no Mi não parece ter isso, mas talvez ela tenha algo ainda mais insano. A gente sabe que a Yami Yami no Mi tem o Black Hole, tem as trevas, tem ali uma dimensão toda dela que o Barba Negra puxa e avacalha, zune objetos. Será que existe algum lugar que o Shebek, que tinha essa fruta, talvez, tá? Especulação aqui, tivesse guardado memórias, tivesse guardado um poneglyph, tivesse guardado uma carta para o futuro usuário da Yami no Mi, em certo momento, durante o time skip, o Barba Negra tivesse alcançado essa sala de troféus e aprendido tudo sobre aquele que ele tanto honrava, que ele tanto desejava se tornar, também o rei do mundo? Acho que isso aí é interessante. Quem sabe uma sala aí multidimensional. Então, galera, esse foi o Respostinhas de Palha. Deixa o like, se inscreve. Espero que esteja tendo um bom almoço. Espero que esteja tudo bem com você. Tamo junto aí. Alanzito mandou muito na edição, como sempre. Deixa o like, se inscreve. Um beijo no queijo e valeu! Pode palha secreto.
Não sei, gente, que falar pra vocês pode parecer secreto. Na verdade é que eu não tenho feito pode parecer secreto porque eu não tenho mais criatividade de fazer pode parecer secreto. Tá tudo acabado. Acabou a era do pode parecer secreto, gente. E com isso, adeus. Tururu, turu. Tô zoando, gente. É só pro pode parar e continuar secreto, pô. Tá secreto agora, pô. Porque as pessoas que saíram chorando não vão saber que vai continuar o pode parar secreto. Aqui é tipo a morte do Sherlock Holmes, é fake.